O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 15, versículo 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão cortados, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Então nós estamos ouvindo, experimentando a palavra de Jesus durante todos esses últimos domingos da Páscoa, não é? E nós observamos como Jesus ele tem uma preocupação, um cuidado extraordinário para que a preocupação de que a sua palavra realmente chegue a todos. Por isso que Jesus não fala em linguagem rebuscada, difícil de ser compreendida, não é? Jesus ele fala de forma simples e aí cita exemplos bastante conhecidos pelo povo comum, o povo simples e em geral. Por exemplo, no dia do Bom Pastor, ele se coloca como pastor. E nós, como ovelhas, como ouvimos na última celebração, hoje Jesus ele se denomina como videira, verdadeira videira, ou seja, só nele nós somos capazes de produzir os frutos que Deus espera. Só nele é que nós poderemos realizar o que Deus quer de nós. Então, o amor, que representa o cuidado do Pai, que é o agricultor, assim diz o próprio Jesus no Evangelho, esse amor do Pai, ele transparece profundamente aqui na imagem da poda, certo? Sem a poda, a videira, em alguns anos, ela se torna inútil, estéril, não é? Sem dar frutos, ela acaba morrendo. Então, a poda é necessária. Então, nós temos que ficar ligados à árvore, temos que ficar ligados ao Messias, certo? Essa poda ela tem sido feita há anos, né, há poucos anos, e ela tem que ser continuada para que haja frutos. É uma responsabilidade de todos que estão ligados, que querem estar ligados a Jesus, não é? Então, veja bem, podar não é fazer o mal, como ensina aqui no Evangelho. Podar não é trazer sofrimento para a videira. E a videira, nós sabemos quem são, não é? As videiras. O profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 7, ele identifica, na linguagem profética, antes de Jesus falar disso, Isaías 5, 7, diz assim: a videira do Senhor é a casa de Israel. Portanto,
Quando Jesus se refere à videira, se coloca como videira e os ramos, ele está nos associando perfeitamente aos ramos, certo? Então, em termos teológicos, a poda não se traduz em provação, não, mas é em cuidado, certo? Cuidado e graça. A poda. Deus é extremamente zeloso e cuidadoso pela comunidade. Deus se mostra dessa forma. Quantas vezes Deus se manifesta durante toda a história bíblica, né, em favor do povo, procurando o bem do povo. Tanto é que ele se encarna, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele mesmo desce ao mundo na pessoa de Jesus, não é? E para exatamente estar próximo do povo. Então o amor é verdadeiro. Esse amor de Deus, que é Pai, está enraizado ali em Jesus, que tem as pessoas também que têm o mesmo pensamento de Jesus, a mesma prática de Jesus, que é levar o bem. Tanto é que leva até o seu nome, né? Cristãos. Os cristãos. Então é importante notar que sem a comunidade, o povo, os ramos, não é? O projeto do agricultor, que é Deus, se arrisca a ficar estéril. Não por responsabilidade dele, mas por responsabilidade dos ramos que não querem ficar ligados a eles. Jesus é a videira, mas os frutos de direita, ou seja, os frutos do direito e de justiça, de amor, nasce dos ramos, não é? Da comunidade, a comunidade que ouve, que adere a ele. Então, dentro dessa metáfora aqui da videira e dos ramos, não aparece aqui a palavra amor, mas aparece outra palavra que representa, que significa perfeitamente o amor, que é permanecer, certo? Permanecer. Os ramos unidos à videira, elas vão se alimentar de algo muito especial da videira, que é a seiva, a energia, certo? Vão se alimentar da seiva. Assim acontece também com o cristão. O cristão tem que pensar o seguinte, de fato, o que nós desejamos quando amamos alguém? Quando a gente ama alguém, a gente quer o quê? Sempre ficar perto, ficar ligado, não é? Olha aí, que bonito que Jesus fala. Então, quem não luta pela justiça, pelo amor, pelo direito, incorre num julgamento que já está predito de forma profética lá no profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 5, versículo 6. O que acontece à videira? Isaías 5, 6 diz assim: tornarei em deserto, não será podada, nela crescerão sarças e espinheiros, e não choverá sobre ela. Olha aí. Profeta Isaías já falando exatamente daquilo que se vem se realizar na pessoa de Jesus e dos cristãos, seus seguidores, não é? Então, qual é o critério que nós podemos usar, que devemos usar para saber se a comunidade, eu, você, todos nós, estamos permanecendo em Deus? Os frutos. O critério é o fruto. Veja só o que diz aqui o Jesus no Evangelho, no versículo 7, quase no final do Evangelho, né, diz assim: se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Certo? Nisto meu Pai é glorificado, que deis fruto, e vos torneis meus discípulos. Versículos 7 e 8 do Evangelho. Então, a prova de que nós estamos ligados é exatamente a prática, não é? Além do direito, além da justiça, a lei do bem, que prova que estamos unidos a Deus e que também nos leva a nos unir a Ele, nós temos também outro fator, que é a oração, certo? A oração, rezar, orar, também é estar em plena sintonia, em sintonia perfeita com Jesus, não é? Com o seu projeto. E mais ainda, isso serve até também para uma invocação ou uma convocação para todos nós. É muito comum entre nós cristãos católicos acentuar a nossa oração no mês de maio, certo? Estamos no segundo dia do mês de maio, e aí o convite muito especial
essa leitura também tende a nos guiar para isso, acentuar a oração, principalmente a oração em família, uma oração bem básica, bem simples, que nós já conhecemos profundamente, ou então uma maneira da gente aprender, não é? Agora em família, já que temos que ficar em casa, é o convite para se reunir toda noite para rezar o quê? O terço. Tá? É comum, já vem no coração, na mente do cristão católico, mês de maio, mês de Maria, mês do terço. Vamos acentuar, então, a oração do terço no mês de maio. Como também promover outros meios. Certamente nós vamos ter um aviso no final, não é? Que nós vamos fazer uma novena lá para o final do mês de maio, até o final do mês de maio. Vamos escutar no final aqui esse aviso. É outra sugestão, não é? De repente também as famílias, pelos meios de comunicação de hoje, não é? Google Meet, não fazendo propaganda, mas pode existir outros meios da gente se reunir com família que está tão longe, está no outro estado, está distante de nós, é uma maneira de se aproximar, fazer um grupinho e aí rezar o terço em família, uns pelos outros. Então, são várias maneiras da gente se fazer, se transformar em pessoas ligadas ao ramo que é Jesus. Certo? Então, a oração é um incentivo para nós hoje. Nós podemos concluir a nossa reflexão aqui, ó. O que é que garante ser atendido quando pedimos algo a Deus? O que é que garante? E aí, o próprio São Pedro, não é isso? A segunda leitura? Epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 22 da segunda leitura, ele diz assim, ó. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Olha aí, a oração, o bem, prática do amor, prática da justiça, a unidade, certo? Tudo que é de bom. Aqui acentuamos os momentos de orações. O próprio Pedro, ele confirma aqui no Evangelho. Portanto, somos convidados a iniciar o nosso mês de maio, não é? Assim, aumentando o nosso momento de oração, tá bom? Até no momento de ação de graças, nós vamos lembrar também de São José, que a gente lembra, né? Como dia de ontem, dia 1º, dia do trabalho, também dia de São José Operário. Nós vamos ter uma canção bonita aí para homenagear São José e a família, não é? Peçamos a Deus, então, esta graça, que nós estejamos atentos à sua palavra e comprometidos com ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.